hoje, nos fundos de pensão brasileiros, na verdade, o organograma de decisão muitas vezes está meio invertido, porque, teoricamente, o Conselho Deliberativo é o órgão máximo de decisão, é isso que está previsto na lei, no caso da 108, mas muitas vezes ele toma decisões em função do que define a diretoria. Ele homologa ou não o que define a diretoria. Então, eu acho que nessa medida, muitas vezes o Conselho deixa de ter um papel mais relevante, mais fundamental no fundo de pensão, exatamente por essa como eu diria, essa falta de poder dele dentro do fundo. Muitas vezes é responsabilidade do próprio Conselho. Eu acho que o Conselho precisa se empoderar mais, precisa definir melhor o seu papel, ter consciência do seu papel, porque ele define questões de extrema relevância para o fundo de pensão, o regulamento de plano de custeio, ele define orçamento, ele define premissas atuariais, define uma série de questões, estatuto, né, que tem interferência de patrocinador de um lado e de participante do outro. Então, é o coração do fundo de pensão, é a cabeça do fundo de pensão que deve ter um papel mais relevante do que tem hoje de fato. A diretoria, muitas vezes, ela define as questões, faz a gestão do dia a dia do plano de previdência, e se o Conselho Deliberativo não questiona, não levanta, não mostra os interesses, muitas vezes conflitantes que existem entre patrocinador e participante, não determina que a diretoria faça isso ou aquilo, o Conselho Deliberativo não está cumprindo devidamente o seu papel que existe na legislação. Eu acho que o Conselho Deliberativo questionar o que se faz no fundo é absolutamente fundamental. Questionar as ações da diretoria, questionar as definições é absolutamente fundamental. Essa visão ou essa palavra eu tomei emprestado de um ex-dirigente de fundo de pensão, que ele dizia o seguinte: quando eu comecei a ser dirigente, eu não entendia profundamente das questões do fundo, né? Eu cheguei lá sem estar devidamente preparado, mas eu tinha uma coisa comigo que era absolutamente fundamental. Eu sabia fazer as perguntas incômodas. Quando você faz as perguntas incômodas, o dirigente do fundo, ou o diretor, ou o gerente, ou o funcionário, tem que pensar naquilo que ele fez. Tem que pensar se a decisão dele, se a proposta dele, se o investimento que ele está fazendo, de fato, para em pé, digamos assim, se de fato tem consistência. Então, esse é o ponto que eu coloco como fundamental.